Eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse, ela levava um tiro. Eu não queria ajuda de Deus, eu não queria ajuda de pastor, eu não queria ajuda de padre, eu não queria ajuda de ninguém. Meu nome é Walter, tenho 35 anos, sou empresário. Eu entrei no mundo do crime quando eu estava para completar 18 anos de idade. Eu fui trabalhar no centro da cidade como um funcionário qualquer. Meu primeiro crime foi habilitação de celular. Na época não tinha chips, né? Eram linhas. E eu comecei a habilitar os celulares. A gente pegava a linha virgem das operadoras e colocava para dentro e para fora dos presídios. Eu clonava cartão, clonava cheque, eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse, ela levava um tiro. E eu fui parar em Pernambuco para passar um carnaval. Chegando lá em Pernambuco, passaram para a gente uma situação, né, um roubo, que era uma loja de celular. E aí foi nesse roubo que eu acabei indo preso. Bom, nessa época eu não era católico, não era evangélico, não tinha crença em nada. Minha mãe até frequentava a Universal, eu respeitava a fé dela, mas eu não queria saber de nada das coisas de Deus. Eu não queria ajuda de pastor, eu não queria ajuda de padre, eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria sair daquela situação e eu sabia que eu ia sair com a força do meu braço. E me envolvi com os traficantes do raio, que colocavam drogas, armas para dentro do raio. Tinha dois pavilhões, o pavilhão de cima e o pavilhão de baixo. E a gente começou, eu e mais esse parceiro começamos a dominar o pavilhão de cima. E aí começou uma pequena discussão lá, que estourou uma rebelião. E nessa rebelião morreu uma pessoa, teve várias outras pessoas que ficaram feridas lá, colchão pegando fogo, aquele inferno. Foi ali, sem dúvida, o pior momento da minha vida. Quase me mataram, me quebraram inteiro. Eu tenho marca em várias partes do meu corpo da surra que eu levei naquele dia. E aí me jogaram nessa solitária, né, que é o castigo. Quando eu entro todo ensanguentado, tava todo sujo de sangue. Eu olho para a poltrona lá, para a cama, para a pedra, né, onde a gente deita, e aí abandonaram uma Bíblia em cima dessa pedra. A Bíblia já estava velha, já com algumas páginas arrancadas, mas uma Bíblia média, né? E aí eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler para passar o meu tempo, porque eu sabia que no mínimo 30 dias eu ia ficar ali. E aí, lendo a Bíblia, Deus foi falando comigo. Foi o próprio Deus, porque naquela situação eu não tinha um pastor que fosse me visitar, não tinha ninguém, um padre, não tinha igreja lá dentro, não tinha nada. Então eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler mesmo para passar o tempo, e aí o próprio Deus foi falando comigo. E aí foi nascendo dentro de mim uma vergonha. E foi vindo as consequências na minha cabeça do que o crime trouxe para mim. E aí eu falei para Deus que se Ele me desse mais uma chance, que quando eu saísse dali eu ia servir a Ele. Eu ouvi Deus falando comigo, sai dessa vida. Aquela voz que ficava martelando mesmo na cabeça. E eu lendo eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a ler os evangelhos, né? Comecei a ler por Mateus e vi tudo que Jesus fez por mim. Me incluí naquilo, né? Embora eu só ouvia falar de Jesus. Aí eu comecei a ler e comecei a entender sobre as coisas de Deus. Li sobre a paciência de Jó e fui vendo ali que tinha jeito para mim também. Eu estava fraco fisicamente, né? Porque eu não estava comendo direito, mas o meu espírito estava forte. Eu estava me alimentando das coisas de Deus. Era eu e Deus, eu ouvia a voz de Deus todo santo dia, através da palavra dele. Eu lia a palavra dele todos os dias ele vinha com uma palavra para me fortalecer. E minha mãe lutando por mim, ela fez uma fogueira santa para me tirar daquela situação. Ela já vinha fazendo, ela fez algumas campanhas, mas como ela mesma falou para mim depois que eu saí, ela fez uma que mexeu com ela. Aquela que ela ficou na dependência de Deus totalmente, ela deu tudo, ela pegou um mês, ela tem um salão de cabeleireiro, ela pegou e trabalhou um mês inteiro, não pagou conta nenhuma, ela foi só juntando dentro de um envelope, tirou o dízimo e foi pro altar com tudo, ela colocou tudo que ela tinha lá. E uma semana depois do altar, do sacrifício, o voto que a minha mãe fez abriu as portas. Em menos de um mês eu já estava saindo daquele lugar, ganhando a minha liberdade. Uma semana depois eu estava chegando em São Paulo. Comecei a participar das reuniões e com menos de um mês de igreja eu já estava me batizando nas águas, morrendo totalmente para esse mundo. Eu ouvi falar que para a minha vida mudar totalmente, para eu conseguir ficar firme com Ele, não voltar para o crime, não voltar para a vida que eu tinha mais, eu tinha que ter o Espírito Santo. Aí fui me afastando das más amizades, fui abrindo mão de tudo aquilo que desagradava a Deus. Com 5 meses na igreja, eu buscando, de tanto insistir, numa quarta-feira à tarde, e eu fui lá para frente do altar, e eu falei, meu Deus, eu não quero mais, eu não quero saber de dinheiro, eu sei que o senhor está vendo aí que eu já estou 6 meses andando de ônibus, andando de a pé, pagando tudo que eu fiz de errado, agora eu estou pagando. Agora a única coisa que eu quero para permanecer na tua presença é o teu Espírito.
e buscando na frente do altar me veio uma alegria que não dá para escrever, né? Uma coisa diferente de tudo que eu já tinha percebido na minha vida. Eu fui me inundando, uma coisa maravilhosa. Eu saí da reunião, uma nova criatura. Depois do que aconteceu naquela quarta-feira, eu percebi que aquela voz que eu ouvi dentro da solitária para eu entregar minha vida para Jesus, que eu ouvia no pátio do presídio, para eu não me envolver com nada de errado, eu passei a ter aquela plenitude dentro de mim. Eu passei a ter aquele espírito dentro de mim. Então a minha mente mudou. Eu não era mais apenas um ex-presidiário. Eu já era a própria bênção. Então para mim não teve apego a coisas materiais. Se eu já tinha o maior bem dentro de mim, eu não tinha por que ter apego a coisas materiais. E aí chegou a Fogueira Santa, eu coloquei tudo que eu tinha. Logo depois dessa primeira Fogueira Santa, Deus me abençoou na vida sentimental. Eu não estava nem buscando, e aí Deus me trouxe uma pessoa maravilhosa. Me casei, e logo depois do nosso casamento, a gente estava numa situação financeira apertada. A gente se casou, foi abençoado na vida sentimental, mas ainda faltava a vida econômica, a coisa não andava, a coisa ainda estava meio amarrada, né? E aí veio a Fogueira Santa, a gente tinha ganhado alguns móveis, né? A casa estava toda mobiliada, mas... E aí eu, em comunhão com a minha esposa, nós conversamos, vamos colocar tudo que a gente tem no altar. Sai a geladeira, daqui a pouco sai a cama, daqui a pouco sai isso, daqui a pouco... Toda a casa, a gente pegou tudo. Eu fiquei com uma roupa no corpo, na época de maio, a gente dormindo no chão, não tinha nem um lençol, nós fizemos questão de não deixar um lençol, de dormir no chão mesmo, na cerâmica. Ficamos dormindo aí por um período, aí não sei, uns 2 meses mais ou menos nessa situação. Aí dali pra frente a gente viu a mão de Deus, a coisa começou a acontecer. Tinha uma fábrica de banheira na frente da minha casa, eu passava todos os dias ali, eu nunca tinha visto aquela fábrica. E aí eu fui trabalhar lá de empregado, daí eu entrei lá, ninguém me dava uma oportunidade, mas eu era uma bênção pro meu patrão. Tudo que ele me pedia estava na mão, a gente era parceiro, eu corria com ele mesmo. Eu me tornei um melhor funcionário que já passou ali, fui um dos melhores vendedores que teve, e aí teve uma outra Fogueira Santa que eu dei um carro que era o melhor carro que eu tinha. Deus me deu uma visão. Ele falou que você já é uma bênção. Enquanto você ficar trabalhando para os outros, você não vai ter o que você quer. Eu quero que você seja patrão, não quero que você seja mais empregado. E aí nasceu o desejo de eu montar a minha empresa. Na região onde eu moro hoje, em Cotia, o cara estava falido, uma empresa valiosa, bem no meio da Raposo Tavares mesmo, uma empresa muito boa, e o cara estava quebrando. E aí ele me vendeu a loja praticamente sem dinheiro, num preço muito abaixo do que vale de mercado. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem a loja, né, que está crescendo, graças a Deus, está prosperando a cada ano. Nós temos um galpão que a gente alugou recentemente para fazer a montagem das banheiras. A gente montava tudo num espacinho, hoje a gente precisa de um galpão grande, porque Deus tem abençoado as vendas. Hoje a gente acabou de comprar uma casa num condomínio fechado, condomínio que tem todo o lazer para a nossa família, tem piscina, tem pista de corrida, academia, tem tudo. Hoje a gente anda de carro, o carro que a gente quer, e hoje a gente abençoa mais de 10 famílias que trabalham direta e indiretamente para mim. Hoje eu sou uma bênção para essas famílias, eu sou uma bênção para minha esposa, eu sou uma bênção para os meus filhos. Meu maior patrimônio é o Espírito Santo, porque é Ele que me direciona, foi Ele que me deu coragem para sair de uma empresa que eu tinha um salário razoável, que eu bancava minha família e sair com a mão na frente e outra atrás para um negócio que eu nem sabia se ia dar certo. Então, a maior bênção que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. E o altar, para mim, ele representa Deus, de fato. Foi no altar que eu sacrifiquei a primeira vez, que eu me libertei. Foi no altar que eu recebi o Espírito Santo. Foi no altar que eu me casei. Foi no altar que eu construí o meu patrimônio. O altar, para mim, é tudo. E a voz de Deus continua me conduzindo, continua me chamando, e eu não tenho medo, eu continuo subindo ao altar.